Estamos aqui no nosso encontro semanal, na prece de vibração, aos irmãos que desencarnaram pelo suicídio, um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Lemana já há algum tempo, e que estão intercalando eu e o irmão Luiz Antônio. Então, essa semana é o nosso encontro, que acaba sendo quinzenal comigo, e nós vamos aqui vibratoriamente unir as nossas energias, as nossas vibrações, para que nesse momento haja um encontro, de nós aqui no plano material, encarnados, com os irmãos que estão no plano espiritual. E o objetivo desse encontro é sempre o fortalecimento espiritual de todos nós. Esse trabalho é dedicado a esses irmãos que retornaram à pátria espiritual através do suicídio, mas ele beneficia todos os que são necessitados, Então beneficia a todos nós. Eu sou Mariane, para quem não me conhece, E nós vamos iniciar a nossa vibração através da prece, rogando ao Pai Celestial que nos abençoe, nos dê a inspiração necessária para que possamos fazer desses minutos de bênçãos, Como se estivéssemos tomando água na fonte viva do Evangelho de Jesus, fortalecendo a nós mesmos e, consequentemente, fortalecendo todos aqueles que se encontram desassossegados, preocupados, machucados pelos processos, da encarnação que temos, pelas dificuldades que enfrentamos. Então, que a espiritualidade amiga esteja conosco agora e sempre. Hoje eu escolhi para a gente iniciar a nossa vibração um texto, uma poesia, na verdade, É uma poesia espírita de Cassimiro Cunha, que foi psicografada por Chico Xavier, que está contida no livro Correio Fraterno. E esse livro é um livro que contém mensagens para o nosso fortalecimento, um intercâmbio espiritual, do plano espiritual para o plano material, trazendo para a gente palavras de incentivo. E dessa vez é com uma característica, é uma poesia. Então eu vou fazer a leitura e depois nós vamos comentar um pouquinho o conteúdo dessa poesia, O porquê que essa poesia ela é tão rica, de informações, de detalhes, de ensinamentos. Então vamos lá. Na sementeira do bem, nas linhas da compaixão, não te limites a dar remédio, agasalho e pão. Ergue a mensagem fraterna da bondade e da esperança e espalha primeiramente as bênçãos da confiança. Ajuda com discrição, não te comportes a esmo. A chaga dos semelhantes podia estar em ti mesmo. Recolhe a criança em sombra, relegada ao desalinho, qual se tivesse nos braços o corpo do teu filhinho. Escuta os velhos da estrada, que por tristes sofrem mais, como se ouvisses pulsando o coração de seus pais. Junto a qualquer sofredor, em vez de lamentação, estende amor e alegria, que ele é sempre nosso irmão. Todos somos uns dos outros, toda a terra é nosso lar. Sê como raio de sol, que ajuda sem perguntar. Não ampares reprovando, toda malícia é cruel. Socorro com reprimenda é pão recheado a fel. Semeia a luz no teu campo, não durmas no teu arado. Seguimos perante Deus, todos juntos, lado a lado. Se atendes à caridade, não te esqueça cada dia que é preciso servir sempre como Jesus serviria. A poesia ela tem um encantamento, Uma marcação que vai fazendo a gente se envolver vibratoriamente. E aqui Cassimiro Cunha traz para a gente um roteiro muito claro, do que nós precisamos fazer na nossa existência. E fazer na nossa existência é fortalecer a gente mesmo,
e fortalecer todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, para que a gente faça um trabalho preventivo, né? Então, a melhor forma da gente fazer um trabalho preventivo ao suicídio é a gente estar falando do sentido e do valor da vida, de como a gente enfrenta as dificuldades, de como a gente enfrenta os problemas, de como a gente pode tirar da dificuldade alimento espiritual para o nosso fortalecimento, para a nossa superação das dores. E aí nós temos alguns aspectos que eu gostaria de destacar aqui. Então, primeiro, a gente não tem que se limitar a dar remédio, agasalho e pão. É evidente que o remédio, que o agasalho, que o pão são uma forma de caridade, mas a gente pode muito mais, não é? A gente pode ofertar aos nossos irmãos que estão em sofrimento o nosso apoio, o nosso consolo, a nossa palavra de incentivo. A gente não divide só com o outro as alegrias da vida, muito pelo contrário, né? Nos momentos de alegria, normalmente nós somos sempre muito rodeados de pessoas, mas é diante dos momentos de tristeza em que a gente vai precisar desse suporte, porque todo mundo vai passar por isso, né? Pela tristeza, pela dor, e é importante estarmos juntos, estarmos irmanados nessa fraternidade. Primeiro que a gente começa a acolher o outro, a gente tem uma sensação, poxa vida, né? Apesar de todas as dificuldades, eu estou ali amparando o outro que naquele momento está precisando. E isso faz bem a gente, faz bem ao nosso coração. Um outro aspecto que ele coloca é as bênçãos da confiança. Por que nós sofremos tanto? Porque nós acabamos confiando pouco em Deus. A nossa fé ela ainda está sendo alicerçada, a nossa fé ainda é vacilante, a nossa fé ainda é uma fé muito sem alicerces firmes, né? Mas o nosso trabalho no dia a dia é justamente esse fortalecimento. Quando nós temos a nossa confiança em Deus ampliada, fortalecida, é quando a nossa fé também se amplia. Não é? A nossa fé ela não nasce do jeito que ela nasce pequenininha. Né? Na maioria de nós vai se fortalecendo à medida que a gente vai compreendendo, vai superando as dores, vai superando as dificuldades. Ele diz também que a gente tem que ajudar de uma forma discreta, não é? A nossa forma de ajudar tem que ser a mais tranquila, a mais suave, sem fazer disso um momento de constrangimento para aquele que está sendo acolhido. Né? Então, isso é importante. Ele também ressalta que nós devemos cuidar daqueles que são os mais velhos, porque essas pessoas mais velhas, primeiro, que nós devemos gratidão a essas pessoas. Então, no âmbito familiar, por exemplo, eu devo muito, né, à minha mãe, aos meus avós, às minhas tias, porque para que eu chegue aqui, muito trabalho, muita coisa foi feita, né? Muita lágrima foi corrida, né? Muita dor foi superada. Então nós temos que sempre ter essa situação. E nós vivemos hoje uma realidade no nosso país e no mundo de uma maneira geral, que é muito grande o número de idosos que vêm ao suicídio, que cometem o suicídio. Não é? Às vezes a pessoa passou a encarnação inteira vencendo as dificuldades, quando se vê no momento ali da velhice, né, se sente fragilizado, muitas vezes vem a fragilidade física, a perda da potencialidade orgânica, e junto com isso vem as melancolias, a depressão, e todos nós, né, todo mundo que eu conheço quer envelhecer. Então é importante que a gente faça um trabalho nas casas espíritas, nos postos de assistência, nas lives, justamente para fortalecer esses idosos, né? Que justamente no entardecer da vida vão viver situações de dor, de angústia, né? E a gente também precisa se preparar para esse envelhecimento, né? É envelhecimento do meu corpo físico, do meu corpo material, mas é justamente quando eu começo a ter um acervo de vivências, como pessoa, como mãe, como, no caso, como mulher, como profissional. Então, a gente tem que ver que se existe um desgaste orgânico,
existe a sabedoria, existe a maturidade, e isso é muito maior que qualquer outro desgaste. Então a gente também tem que aprender a conviver com os nossos idosos e também se preparar para, né, para envelhecer. Então é importante, e existe dentro das casas espíritas já um movimento de valorização muito grande dessas pessoas, né? São as pessoas que nos transmitem segurança, nos transmite aquela conversa que nos acolhe quando a gente está exasperado, né? Quando se é muito jovem, se tem toda uma potencialidade orgânica, mas se tem uma ansiedade muito grande, um receio muito grande das coisas. Então, cada momento da nossa vida tem o seu brilho. E a gente precisa valorizar isso, é muito importante, né, que a gente valorize. Outra coisa que Cassimiro Cunha destaca, que vale a pena a gente ver, é que a gente tem que ser como o raio do sol, né, que ilumina sem pedir satisfação, que brilha, que aquece, que dá energia, mas sem questionar, né? Quantas vezes a gente está na boa intenção de ajudar alguém, mas a gente intimamente está ali questionando aquela situação, não nos cabe fazer isso. Então temos que ter uma vigilância conosco mesmo, né? Servir ao outro, mas indistintamente. Quem estiver precisando dessa ajuda, não me cabe, né, fazer nenhum tipo de julgamento ou de juízo de valor por essa ou por aquela situação. Ele ainda diz que quando a gente ampara alguém e a gente reprova intimamente, é como se aquela ajuda viesse recheada de fel. Vou tomar uma aguinha aqui. E o fel tem o seu amargor. Então, nos cabe o quê? Auxiliar o outro da forma mais livre, mais espontânea, mais acolhedora, por uma coisa muito simples. Eu também preciso ser acolhida. Então, se eu quero receber da espiritualidade e dos meus irmãos encarnados, quando eu estiver necessitando de acolhimento, como é que eu vou fazer uma seleção de quem eu devo acolher? Não. Nós vamos acolher indistintamente quem precisar da gente. Seja através de uma oração, seja através de uma conversa, seja através de ouvir a outra pessoa. Porque muitas vezes a pessoa não está precisando nem ouvir nada, ela só quer ser ouvida. Então, colocar o seu ouvido, a sua atenção, a sua energia à disposição daquela pessoa que está necessitando, né? Então, é importante isso. Semeia luz no teu campo, né? Então, a gente é o trabalhador dessa terra. Às vezes, quando a gente vê um jardim bonito, a gente fica extasiado, a gente fica encantado. Só que para aquele jardim estar florido e perfumado, houve muito trabalho, não é? Então é isso que nós temos que fazer. Cada um de nós assumir uma responsabilidade. Não é? Nós não teremos jardins floridos sem que a gente trabalhe. Então é importante que a gente trabalhe, que a gente se esforce, que a gente se dedique, né? Tirando as ervas daninhas, colocando adubo, regando, transplantando em alguns momentos algumas sementes, né? Algumas mudas. Então é um trabalho para que esse jardim floresça. E quando o jardim floresce, ele embeleza. Ele embeleza a nossa vida e a vida do outro. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? A encarnação é uma oportunidade muito valiosa, onde a gente tem que fazer a nossa parte, trazer encantamento para a nossa vida, trazer cor, trazer perfume, por mais difícil que a situação esteja. E ele finaliza nos chamando, né? Se atendes a caridades, não te esqueça cada dia que é preciso servir sempre, como Jesus serviria. Então, Jesus está aqui sendo colocado e reiterado como nosso exemplo de caminho, nosso exemplo de roteiro seguro para a gente se melhorar, para a gente se transformar. Uma transformação que não vai ocorrer de um dia para o outro, nem de uma vida para outra,
não é? São experiências ao longo das nossas encarnações, das reencarnações, onde a gente vai melhorando passo a passo, paulatinamente, mas tendo a certeza que nós estamos melhores. Às vezes a gente tem aquela ideia equivocada que nós estamos piorando enquanto sociedade, que existe muita crueldade, existe muita dificuldade, ainda existe, mas nós estamos melhorando. Se a gente for ver na história da humanidade, na história do cristianismo, não é? Antes as pessoas se aglomeravam para verem os outros, os cristãos, sendo devorados pelos leões. Hoje não, e não era um grupo pequeno de pessoas, eram aproximadamente 200, 300 mil pessoas. Então hoje a gente está vivenciando um momento ainda de muita dor, mas existe muita coisa boa. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa sintonizar com o que é bom. Porque se eu ficar só absorvendo informações negativas, mensagens negativas, reportagens negativas, eu que já tenho uma dificuldade, porque eu também tenho o meu lado de negatividade, o que vai acontecer comigo? Eu vou sucumbir. E é aí onde a gente começa a olhar a vida sem ter vontade de vivê-la. Porque a gente se conectou com o lado pesado da vida. Existe dor, ainda estamos num planeta de predomínio de sofrimento. Mas não existe somente o sofrimento. Existem as boas iniciativas, as boas conversas, as boas músicas, as boas reflexões. Então, se eu tenho, quem é que vai escolher qual caminho seguir? Sou eu. Então, para que eu me ajude, para que eu receba ajuda da espiritualidade, é necessário também que eu me ajude. Porque senão eu fico só reclamando, só me vitimizando, e aí o problema não resolve. Não é? A nossa cura, né? Quando eu falo nossa, é porque eu vejo cada um de nós como os doentes do espírito. Não estou aqui menosprezando ninguém, mas nós somos ainda seres imperfeitos, nós temos muita coisa a melhorar. Então, estamos adoecidos, da mesma forma que estamos num processo de aprendizado, como alunos que são matriculados na escola e que precisam vencer etapas. E nós estamos num momento de desafio coletivo no planeta inteiro, mas o desempenho ele é colocado individualmente, né? Ele é avaliado individualmente. Então é necessário que a gente faça a nossa parte. Se existem pessoas que não estão fazendo, elas vão prestar conta do que elas estão fazendo, deixando de fazer. Então que a gente foque a nossa vida, a nossa existência, o nosso momento na gente. A gente olha ao redor para auxiliar, não para julgar o outro. Né? Não temos condição de fazê-lo. Então é importante que a gente se empenhe, que a gente se coloque disponível para servir. E à medida que a gente acolhe o outro, a gente vai sendo acolhido. À medida que eu protejo o outro naquele momento de fragilidade dele, eu também vou sendo protegida. E aí vai se formando o quê? Uma corrente de amor, uma corrente de bem, uma corrente que nos salva do desespero, das inquietações, dos sofrimentos. E todo esse trabalho é um trabalho preventivo, é um trabalho de fortalecimento, de valorização da vida. E, consequentemente, se eu fortaleço a vida, o número de pessoas que desistem dessa vida tende a diminuir. Então, é importante. Agora a gente vai ver o que o Evangelho de Jesus tem para a gente hoje, né? Que reflexão que a gente tem. Aqui, capítulo 7. O capítulo 7 é Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 11, Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que vos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-lo ao alcance de todos,
Ó vós encarnados, que vos achais em provas e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não! Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos e que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxestes um vestiário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima dos profetas. Eu vou parar por aqui, porque a gente já tem bastante coisa para falar sobre esse item. Esse item é um item de Lacordaire, Constantina, 1863. É um item bastante longo, né? Então, para a gente não perder a essência, a gente vai lendo, né, e comentando aos poucos. Essa lição, ela traz para a gente a importância da humildade, né? E tem um questionamento que aqui é feito, né? Sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo, né? Será que uma pessoa que não desenvolveu a caridade, ou pelo menos não tem essa sementinha, né? Porque nós não somos totalmente caridosos ainda, nós não temos condição de fazê-lo ainda. No entanto, a gente pode ir aprendendo devagar, né, colocando a gente para exercitar determinadas situações, determinadas experiências, para a gente ir melhorando. Então, o convite que a espiritualidade faz para a gente é esse. Do tempo todo, a gente está se colocando de uma forma de fraternidade. Nós temos pessoas em situações sociais diferentes, né? Uns vivendo na riqueza, outros na ausência dessa riqueza. Uns com muito conhecimento intelectual, outro com menos conhecimento intelectual. Mas isso não nos difere do ponto de vista de filhos de Deus. Somos todos iguais. O que nós precisamos fazer? Nos unir. Não é? Então, a minha luta, eu tenho que lutar para a minha melhoria de vida, para a minha melhoria como pessoa. Mas não basta só a minha melhoria. Não é? Eu tenho que me preocupar comigo, fazendo as modificações que eu preciso fazer no meu campo emocional, no meu campo espiritual, na minha forma de me relacionar com os outros, mas não basta só isso. Eu também tenho que me colocar disponível para auxiliar os outros irmãos, que também necessitam de melhorias. Então, da mesma forma que ao longo da minha vida eu fui encontrando pessoas que me auxiliaram e me auxiliam até hoje, eu também tenho que me colocar disponível ao outro. E a nossa capacidade de observação, ela tem que estar muito ligada, porque a gente já falou aqui algumas vezes, outros irmãos, noutras oportunidades já falaram. Todos aqueles que vão perdendo o encantamento pela vida, vão demonstrando, né, que estão entristecidos, que estão indiferentes, que estão distantes, que estão apagados. E a gente tem que estar observando, porque às vezes a gente tem muito medo de ver determinadas coisas, porque a gente fala, meu Deus, como é que eu vou fazer agora que eu vi? Mas não ver não significa que a coisa vai desaparecer, ao contrário, a tendência é sempre o agravamento. Então vamos estar atento aos nossos jovens, estar atento aos pais que estão recebendo os seus filhos na primeira aprendizado, na primeira experiência. Muitas mamães se sentem assim muito fragilizadas porque é uma responsabilidade grande, né? É uma sobrecarga de trabalho inicial e não se tem experiência, então se angustia demais. Então vamos estar atento, não é? Mas todo tipo de intervenção que a gente vai fazer tem sempre que ser amorosamente, não é? Jesus, que é o nosso guia e modelo, ele sempre interviu nas situações amorosamente. E é isso que nos cabe, é esse o nosso papel. Nosso papel é sempre o papel de ser fraterno com o outro. Se alguém necessita de um esclarecimento,
vamos fazê-lo da forma mais clara, mas da forma mais acolhedora, para que a outra pessoa não se sinta minimizada, porque se ela já está fragilizada, se a gente potencializa ou expõe aquela situação, a situação vai se agravar ainda mais. Então sejamos generosos conosco, sejamos generosos com aqueles que estão por um momento mais frágeis que a gente. Não é? Então é importante que a gente tenha essa fraternidade, é esse o ensinamento que o Mestre Jesus nos deixou. Nós temos que nos amar uns aos outros. Nós não temos condição ainda de amarmos intensamente. Mas o que eu preciso fazer até que eu aprenda a amar indistintamente? Que eu respeite as pessoas, que eu interceda por elas, que quando elas estejam em sofrimento, a dor do outro me toque o coração. Se eu não puder intervir de uma forma mais explícita na situação, que eu faça as minhas orações, né? Vamos aprender a orar por nós mesmos, pelo planeta, pela nossa cidade, pela nossa região. Porque se a nossa boa vibração, ela parte de nós, ela encontra outras boas vibrações e elas se somam e elas se fortalecem. E o contrário também existe. Se a gente começa a emanar pensamentos negativos, destrutivos, de que está tudo ruim, que não existe nada de bom, que nada presta, nada funciona, isso vai se formando uma massa densa no planeta, e até para que os benfeitores nos auxiliem, fica difícil, não é? Então, é nosso exercício diário, é todo dia mesmo. A gente acordar, agradecer, a gente está abrindo os olhos, agradecer, a gente está ali, iniciando um novo dia, às vezes um dia difícil, um dia com notícias difíceis, um dia de perdas de pessoas queridas, de afastamento, né? Porque a gente não perde, a gente se afasta provisoriamente dessas pessoas, dessa energia, né? Mas a pessoa está lá enquanto espírito, num outro aprendizado, e a gente vai se ajudando mutuamente, um amparando o outro. E nós nunca precisamos tanto das orações, das preces, do bom pensamento, da fé, da esperança, né? Esperança é uma palavra repleta de leveza. Por mais difícil que as coisas estejam, vamos perseverar, vamos acreditar, mas vamos fazer a parte que nos cabe. Não é? Porque às vezes a gente espera que o outro resolva, a gente espera que o outro dê jeito, não. Eu vou esperar, né? Mas esperar com esperança, né? Esperançar, na verdade, que não é o verbo esperar. Né? Esperançar é a gente acreditar que amanhã vai ser melhor, que isso vai passar, que o sofrimento vai passar. Não é? As vacinas estão chegando, vamos colaborar, né? Vamos, ao receber a vacina, mentalizar à medida que ela está sendo aplicada, que está sendo colocada em nós energia viva, né, de amor, de cura, de superação. Né? Vamos emanar para esses profissionais as boas vibrações, e fazendo isso, o que a gente faz? A gente se fortalece. Fortalece a energia onde a gente está, os locais que a gente frequenta. Não é? Então, todos nós temos um papel fundamental nessa higienização vibratória do planeta. Não é? Então, eu serei aquele que vai contaminar o planeta ou aquele que vai auxiliar o planeta a ficar mais limpo, mais leve, mais saudável? Então, a escolha é nossa, né? E nós temos condição de auxiliarmos uns aos outros. A gente já está no momento final da nossa mentalização, então nós vamos agora, na prece final, mentalizar a figura de Nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe de todos nós, que é nossa advogada, nossa mãe, que tem por cada um de nós um carinho imenso, intercede sempre por nós, nos auxilia, advoga, está sempre pronta a nos dar o afeto, o colo necessário, que sejamos espíritos que se inspirem nos bons exemplos,
sabemos das dificuldades que enfrentamos, mas faz-se necessário termos coragem, termos bom ânimo, vencermos a nós mesmos, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. E tendo a certeza que essa espiritualidade amiga nos apoia permanentemente, deixamos aqui o nosso agradecimento pelo encontro dessa noite. Que essa mensagem de fé, de fortalecimento, que essas reflexões cheguem a todos os nossos irmãos que desencarnaram pelo suicídio, mas que cheguem também aos familiares, aos amigos, a todos aqueles que sofrem, né, com uma situação dessa que machuca tanto o nosso coração. Que a espiritualidade amiga nos abençoe e que sejamos luzes onde quer que estejamos. E luz ilumina, e esse é o nosso papel, né? E Emmanuel nos diz, aquele que ilumina, ele se beneficia da luz que ele emana, ele é o primeiro a receber essa energia de volta, né? Não importa se a gente é um farol gigante ou se a gente é uma chama ainda pequenina, toda chama no meio da escuridão, ela ilumina, ela pode ser mínima, mas ela clareia, e é esse o nosso papel, né? Que nós sejamos iluminados e auxiliados permanentemente, e que o nosso auxílio chegue a todos os que necessitam, não é? A gente mesmo e a todos os outros que sofrem. Então, que Mãe Maria Santíssima permaneça conosco, que sejamos inspirados e que tenhamos uma noite de repouso e que amanhã tenhamos um dia repleto de luz, de tranquilidade e de boas vibrações. Agradeço a presença de vocês aqui e até a próxima, gente. Tchau!